Olá, boa noite pessoal, tudo jóia? Bacana, né? Em alguns lugares aí do Brasil fazendo um frio danado, aqui em Minas Gerais está complicado. Nevou no Brasil, pessoal brincando com neve. Geadas são comuns. O que explica isso? Ou não tem explicação? Enquanto isso, no Mato Grosso do Sul, aumentando o número de focos de queimada. E o governo comprando mais satélites para monitorar queimadas, uma coisa que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já faz. Só acessar o site cptec.inpe.gov.br, você tem acesso lá às queimadas do Brasil. Enfim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Machado, sou de Belo Horizonte, sou graduado em Geografia pela UFMG. Eu sou também gestor em organizações do terceiro setor, graduado pelo UENG. Sou especialista em comunicação, mídias, linguagens e tecnologias e sou mestre em educação, gestão e desenvolvimento local. Além disso, sou autor de livros didáticos e tal. E particularmente falar de problemas ambientais relacionados ao clima, eu tenho um pouco de facilidade para falar sobre isso, porque durante minha vida eu tive contato com grandes meteorologistas. Eu morei no Ministério da Agricultura em Belo Horizonte, lá era a sede do INEMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, e eu brincava com os equipamentos lá, dava tapa no anemômetro. Vocês sabem que é lógico que lá, depois, em função da expansão urbana da Avenida Raja Gabaglia, construção da trincheira, aquela estação, aquele conjunto de instrumentos da estação meteorológica vão mais para registro e tal, né? Hoje a gente tem bases de dados, equipamentos eletrônicos muito mais eficazes e eficientes, interligados no Brasil todo, né? Enfim, então meu primeiro trabalho foi na meteorologia. Eu fui estagiário na meteorologia, na previsão do tempo, né? A meteorologia no Brasil é vinculada ao Ministério da Agricultura, porque entende-se que, é lógico que a meteorologia tem várias aplicações. Aplicação para construção civil, para planejamento urbano, para o planejamento da saúde. Eu vou citar um pouco sobre isso, mas e o que me levou também a me instigar por questões climáticas. Minha monografia na graduação foi com a professora Magda Luz de Abreu. Ela era do INPE, ela foi física do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Depois foi para ser professora de climatologia na UFMG, mestre em física e tal. Foi para o projeto foi para a Antártida. Fiz climatologia, fiz climas globais e fui orientando dela, né, uma referência, né, em climatologia. Lógico, não tirando os em climatologia geográfica. Então eu tenho um embasamento teórico relativamente considerável em relação ao tempo e clima. Gente, meu fio chart caiu aqui. Isso é um problema climático. Também encostado nele. Bom, problemas ambientais associados ao clima. Então vamos lá, um ecossistema em desequilíbrio, olha. Existem dois tipos de catástrofes em função da intervenção humana. Então a desflorestação, a poluição, incêndios, guerras, são catástrofes. Agora a gente está tendo também, né, vírus, né, o coronavírus, é uma intervenção humana. Poluição pode ser na água, na atmosfera, no solo, né? A desflorestação pode promover chuvas ácidas, agravamento de efeitos estufos, incêndios,
É lógico, gente, que existem queimadas que são naturais. Existiram ciclos na história geológica do planeta Terra que as temperaturas mesmo do planeta Terra foram muito maiores do que são hoje. Mas aí são em função, né, de momentos paleoclimáticos, onde tinham mais queimadas, onde acontecia uma maior concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Agora, existem duas categorias de catástrofes naturais: catástrofes climáticas e catástrofes geológicas. Então, olha só, as catástrofes climáticas, olha, inundações, secas, tempestades, furacões, tornados, incêndios. E geológicas, ó, sismos, tsunamis, vulcões, deslizamento de terra. O deslizamento de terras dependendo dele, é uma catástrofe natural climática, meteorológica e geológica, é mista. Problemas ambientais relacionados ao clima. Então, em escala global, o que vai ser abordado hoje? Olha, o agravamento do efeito estufa, causas e consequências e evidências, relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, organizado pela Organização das Nações, organizado pela Organização das Nações Unidas, falar sobre a instabilidade climática global. Depois eu vou para a escala local e regional, as ilhas de calor urbano e as chuvas ácidas. Agora, conceitos básicos, você sabia, né? Tem aqui vários aqui. Você sabe a diferença, né? Então aqui, olha, notebook versus netbook, igreja versus templo, poesia, poema e prosa, gripe e resfriado, faculdade e universidade, onde ou aonde, engenheiro ou arquiteto, amor ou paixão, psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Agora, a nossa grande diferença é a diferença entre tempo e clima, né? O que é clima e o que é tempo? Olha só, vou explicar. Tempo é a situação momentânea da atmosfera, como está o tempo hoje. A temperatura da atmosfera, como está a atmosfera em relação à temperatura, umidade e ventos. Pressão atmosférica. Tá? Já o clima é o comportamento habitual da atmosfera. Como que aquela região se comporta em função de uma sucessão de fenômenos meteorológicos, ou seja, de sucessão de fenômenos temporais. Segundo a OMM, Organização Meteorológica Mundial, para se definir um clima, o ideal é ter 30 anos de sequências de dados meteorológicos. Agora, a gente está vendo que as mudanças climáticas elas estão muito mais rápidas que esses 30 anos. Né? Então a OMM ela tem revisto seus padrões estatísticos, tal, ela conta com um corpo científico para isso, para denominar os novos climas. Tiveram várias classificações climáticas, vários climatólogos tentaram fazer classificação climática, não existe a melhor. Né? Então eu posso citar a classificação climática de Köppen, de Strahler, de Ayoade. Então não tem a realidade climática perfeita. Gente, e o Brasil é um país de paisagens naturais diversos. Né? Por exemplo, como que eu vou definir o clima de Minas Gerais? Sendo que Minas Gerais tem relevo diferenciado, tem área de sertão. Ou, por exemplo, como eu vou definir o clima de qualquer paisagem brasileira? Né? Imagina que tem geada em Roraima. Vocês acreditam nisso? Nos pontos mais altos do Brasil. Lá no Monte Roraima tem campo na Amazônia. Enfim, então eu não posso fazer um determinismo climático. Eu tenho que conhecer as informações do lugar. Bom, então vamos explicar primeiramente como funciona a atmosfera.
Existe uma camada que se chama atmosfera e é nessa camada que acontecem os fenômenos meteorológicos. Chuvas, ventos, aumento e diminuição de temperatura. E essa camada ela é responsável pelo efeito estufa. A Terra, a atmosfera nos seus baixos níveis, na troposfera, que é uma camada que tem aproximadamente 15 quilômetros, ela tem uma concentração de gases que são capazes de transformar a radiação eletromagnética solar em ondas de calor. Se eu fosse falar fisicamente, ondas curtas em ondas longas. Ondas curtas que são radiação, que é radiação eletromagnética em calor. Mas por quê? Esses gases do efeito estufa e alguns corpos negros, né, partículas que estão na atmosfera, poeira e tal, a radiação eletromagnética, as ondas curtas, são capazes de agitar as suas moléculas e essa agitação das moléculas libera calor. Então existem gases que são especiais em relação a isso. Tá? Então, o dióxido de carbono, o CO2, o metano, o CH4, o óxido nitroso, alguns clorofluorocarbonetos. Gente, camada de ozônio não tem nada a ver com o fenômeno meteorológico. A camada de ozônio é responsável em filtrar a radiação eletromagnética no espectro ultravioleta. A radiação eletromagnética, né, a luz solar, ela tem três grandes faixas de espectro: o infravermelho, o visível e o ultravioleta. Então, se acabar a camada de ozônio, nós vamos ter problemas de câncer de pele e tal, mas não é ter mudança climática, não. O problema do aquecimento global é o buraco na camada de ozônio. Não, gente, a camada de ozônio filtra a radiação eletromagnética no espectro ultravioleta. A radiação eletromagnética que gera calor é no espectro infravermelho. É o infravermelho que é capaz de agitar as moléculas atmosféricas e gerar calor. Beleza? Gostaram? Aí foi uma pergunta que me manteve uma vez. Olha, como é que é possível ter um bronzeador com protetor solar? Eu falei assim, olha, o protetor solar, porque vocês já viram que tem bronzeador com protetor solar. Olha, o protetor solar, ele está te protegendo do espectro ultravioleta. Mas o que vai fazer você que vai reagir quimicamente, né? Eu não sei, não sou biólogo, mas com a melanina, com suas células, é a radiação infravermelha. Então é possível ter um bronzeador com filtro solar. O filtro solar não vai significar que você não vai ficar moreno, não, gente. O filtro solar está te protegendo da radiação eletromagnética no espectro ultravioleta. O bloqueador solar, sim. Aí ele já é mais caro, né? Ele protege no espectro infravermelho, mas ele não é tão eficiente, não é 100%, tem que passar toda hora e tal. Agora, a atmosfera não é perfeita. Parte dessa radiação eletromagnética não fica retida, volta para o espaço. E parte fica irradiada. Essa relação entre energia incidente e energia refletida é chamado de albedo planetário ou albedo solar. Em média, gente, só para vocês terem ideia, a Terra desperdiça ou deixa de aproveitar 31% dos raios solares. 31% dos raios solares volta para o espaço. Porque a atmosfera tem janelas atmosféricas, ou seja, que são literalmente vazios dentro da atmosfera, dentro dessa camada que eu falei, troposfera. E grande parte as nuvens também, né? As ondas eletromagnéticas batem nas nuvens, incidem, né? Batem não, incidem sobre as nuvens, e as nuvens refletem para o espaço. Então, em média, ou às vezes bate na superfície desértica, que não tem muita umidade, volta para o espaço. Né? Então, em média, aí você fala assim, vamos pensar ao contrário. Olha, a Terra desperdiça 31% em média da radiação solar.
Ou seja, ela poderia aproveitar mais essa radiação solar. Se tiver mais gases do efeito estufa na atmosfera, GES, então CO2, CH4, metano, então dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, outros clorofluorcarbonetos, outros gases freons, mais partículas na atmosfera, esses 31% podem virar 28%, 27%, e aí, consequentemente, vão poder promover alterações climáticas globais. Eu não gosto de falar de aquecimento global, eu gosto de falar de mudanças climáticas globais. Porque em alguns lugares, por exemplo, vai gerar calor, aumento de temperatura, e em outros lugares vai gerar frio, instabilidade. Nós estamos vendo neve no Brasil. Furacão em Santa Catarina, que aconteceu em 2005. Então, são problemas climáticos. Então não vamos falar de aquecimento global, vamos falar de mudanças climáticas globais. Os climas estão cada vez mais imprevisíveis em função das maiores emissões de GES para a atmosfera. Então aqui tem o GES, né? Então aqui o dióxido de carbono, né? A principal fonte do dióxido de carbono, né, é a queima de combustíveis fósseis, então petróleo, gás natural, carvão, queimadas. Cerca de 64% do efeito estufa é pelo dióxido de carbono. Os CFCs, usados em sprays, em câmeras frigoríficas, plásticos, solventes, motores de avião, responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Beleza, a camada de ozônio tem a ver com o espectro ultravioleta, mas também por 10% do efeito estufa. Metano, CH4, é produzido pela decomposição de matéria orgânica, né, produzido também pelos gases. Né, tinha até brincadeira, falava que o peito do gado vai aquecer o mundo. Realmente, imagina, né, existem muito mais cabeças bovinas no mundo do que pessoas, que seres humanos. E não estou falando que o boi, ele também é um ruminante, ele fica rotando e soltando suas substâncias o dia inteiro, ainda mais porque ele come vegetais o tempo todo. O metano, CH4, florestas que foram alagadas, né, no caso da hidrelétrica de Balbina, né, na região amazônica, a área foi alagada. Aí, bom, é uma energia renovável, mas ao invés de não emitir CO2 para a atmosfera, a decomposição das árvores da hidrelétrica de Balbina está emitindo metano para a atmosfera, que é um gás que tem maior capacidade de estufa que o dióxido de carbono, porque são 4 moléculas de carbono. E o óxido nitroso, né? O ácido nítrico, né? O óxido nitroso, então, acho que está errado isso aqui. Produzido pelas plantações de arroz, né? E as bactérias fixadoras de nitrogênio no solo também são responsáveis por 6% do efeito estufa. O IPCC, o que acontece? O IPCC é uma organização mundial vinculada à ONM, Organização Meteorológica Mundial. A ONM é vinculada à ONU, Organização das Nações Unidas. Ela envolve mais de 6.000 cientistas de países do mundo inteiro, de centros universitários conectados e tal, para falar sobre as mudanças climáticas, sobre os alertas meteorológicos, alertas climáticos. Então existe um sistema integrado. E de tempos em tempos a ONU solta os relatórios do IPCC. Intergovernmental Panel of Climatic Changes. Né? Eu não sou muito bom em inglês, não. IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Bom, os resultados apresentados, olha só. Projeções aqui de 2001 a 2006, a 2100. Em média, um aumento de 3,7 graus Celsius, apontados pelo relatório do IPCC. Se a gente ficar do jeito que está, um aumento de 1 grau.
Mas vocês não acham que a expansão do consumo não vai globalizar? Países não vão entrar na onda da globalização? Mais áreas vão ser desflorestadas, né? O CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia, quando está coronavírus, o pessoal está lá desmatando, queimando tudo na Amazônia. Não só na Amazônia, mas, por exemplo, o Pantanal. Gente, existem emissões naturais. O Pantanal todo morreu na larga. Agora não, né, em função da mudança do regime climático do Rio Paraguai, mas é uma das maiores fontes de metano para a atmosfera, é o domínio do Pantanal. As queimadas acontecem naturalmente no Cerrado. Faz parte do ecossistema do Cerrado terem queimadas. Então já existem as fontes naturais de gases de efeito estufa. Né? E a gente está gravando isso. Tá? O efeito estufa ele é uma condição natural da atmosfera. O agravamento do efeito estufa é uma condição humana, responsável aí pela pecuária bovina, utilização de combustíveis fósseis, plantações, aí eu citei a plantação de arroz, os gases CFCs, os clorofluorocarbonetos, os gases freons e por aí vai. 3,7 graus, gente. Vamos colocar que aumente 2 graus aí. 0 grau é o ponto de derretimento. Então vai ter uma redução das calotas polares. E eu vou falar de várias consequências. Quer falar, só 3,7 graus, eu ponho um ar-condicionado, fico beleza e tal. Aí não, aí vai aumentar o consumo de energia, aí vão ter mais consequências climáticas. Vou falar das consequências. Consequências gerais, então olha só, impacto sobre as espécies. Então, por exemplo, ecossistemas, né, associados ao frio, né, por exemplo, a tundra, que é vegetação típica de climas frios, de climas subpolares, vai ser afetado. Vai aumentar o risco de queimadas em regiões secas, agravamentos, inundações, falta d'água. Aí você fala assim, mas não vai chover mais com as mudanças climáticas, não vai ter mais evaporação? Ô, gente, não, mas qual é a elevação do nível do mar? E geralmente os rios eles têm drenagem exorreica, correm em direção ao mar. A água ela vai entrar em contato com o mar e aquela água que era doce vai deixar de ser água doce, vai virar uma mistura de água doce com água salgada. Que está aqui o nível do rio, aqui o nível do mar. O nível do mar vai subir e vai entrar para dentro do continente. E aí vai também alterar. Só para você ter ideia, no Rio São Francisco, os pescadores eles pescaram cação a 70 quilômetros para dentro, a montante, né, no Rio São Francisco. Cação é um tubarãozinho, um peixe típico de mar. Ou seja, ele se adaptou àquele ecossistema. Falta d'água também por causa do aumento da evaporação. Né? Grandes lagos vão secar por conta disso, grandes espelhos d'água vão secar por conta do agravamento do efeito estufa. Por exemplo, além da questão climática, às vezes tem a questão geológica. Por exemplo, rios que estão assoreados. Um rio, quando está assoreamento, é deposição de sedimentos no fundo do rio. Tá? Seja por desmatamento das margens, por atividades mineradoras. Aí o rio fica mais raso. Quando o rio fica mais raso, ele fica mais fácil de ser evaporado. E quantos rios no mundo hoje estão passando por sobrecarga, né? Para abastecimento humano, para dessedentação de animais, para irrigação agrícola. E aí, já está tirando água? Temperatura aumentando? Aumenta a evaporação. Mudança nas colheitas. Primeira coisa aí, primeira consequência, subida do nível médio das águas do mar. A expectativa mínima aí, olha, de 26 centímetros. A expectativa máxima mais pessimista em 82 centímetros.
Aí você fala, 1 metro só. Gente, 1 metro é muita coisa. 82, máximo, 55 centímetros é muita coisa. São 55 centímetros de água a mais, isso aqui, entrando para dentro do continente. Vai mudar a linha de base de erosão costeira. Algumas cidades que são costeiras vão ser agravadas. Né? Por exemplo, o sistema de saneamento de cidades, saneamento básico de cidades costeiras vai ser inundado por água do mar. E aí várias outras consequências. Olha só, submersão e erosão de muitas áreas costeiras. Olha o que já está acontecendo. A gente tem visto aí ressacas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Aí a gente fala, é tsunami geológico? Não, climático. Alteração das normais climáticas. Então a gente percebe que aqui, ó, vamos colocar aqui, olha, 1850, o início da era industrial. A partir de 1950 que começa a disseminação da indústria petroquímica e da indústria petrolífera e o uso maior de combustíveis fósseis e a atividade industrial se espalha pelo mundo. Olha a crescente. Tá? Isso aqui até o ano 2000. Enchentes e alagamentos. Bom, quantas cidades hoje não passam por problemas de enchentes e alagamentos? Belo Horizonte, a cidade onde eu moro, tem áreas que são alagadas. A gente, ao invés de resolver o problema aqui em Belo Horizonte, aí tem a questão também de planejamento urbano, mas tem regiões de Belo Horizonte que tem lá placas. Ao invés de resolver o problema, tem placa, olha, em caso de chuva, desvie dessa rua. Tivemos uma avenida aqui em Belo Horizonte esse ano, em janeiro. Na Belo Horizonte teve vários catástrofes, não é só a coronavírus, não, porque a Avenida Tereza Cristina foi alagada, depois veio a Belo Horizontina, que também tá, só para brincar um pouco, mas enchentes e alagamentos em vários lugares do mundo. Por exemplo, nas comunidades ribeirinhas à margem do Rio Negro, alagaram. Por aumento do derretimento de neve, porque o Rio Negro, as nascentes dele estão na Cordilheira dos Andes. Né? Então o que aconteceu? O aumento do derretimento de neve, ele é um regime, ele é o único, o Rio Negro e o Rio de Solimões, eles são rios que têm regime climático misto. Eles são de regime nival, pluvial e subterrâneo. Então eles se abastecem do derretimento de neve, das chuvas e das águas e dos depósitos subterrâneos de água. Encheu muito, né? Alagou as margens do Rio Negro. E aí aquelas plantações que o pessoal faz, né? As populações ribeirinhas, às vezes muitas comunidades indígenas, que já vivem em condições precárias, em palafitas, ficaram sem condição de plantar esse ano passado, se eu não me engano. E aí a Organização das Nações Unidas fala o seguinte, olha, a ONU diz sobre migrações pelo clima. Estimativa das migrações estimuladas por mudanças climáticas poderá pular de 50 milhões em 2010 para cerca de 700 milhões em 2050. As pessoas vão buscar conforto climático, ou regiões que tenham estabilidade climática. Doenças climáticas vão se espalhar para áreas que não eram de doenças climáticas, isso vai afastar pessoas. As áreas interioranas, que são menos, porque geralmente as áreas de maior densidade demográfica, ou seja, maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado do globo, são as áreas litorâneas. Aí as áreas interioranas, elas vão começar a sofrer pressões demográficas. Bom, com essa instabilidade, né?
vão ocorrer muito mais descargas atmosféricas, descargas eletrostáticas, chuvas de raios, né? Eles são imprevisíveis, né? Quem nunca teve uma parede queimada aí por conta de um raio, por causa de uma descarga eletrostática? Ainda mais em áreas, e esse detalhe, era muito comum em áreas descampadas e tal, agora elas estão mais comuns em áreas urbanas, mas porque também tem maior quantidade de interferência eletrostática na atmosfera, né? São redes de cobertura de celular, tudo isso estimula que essas descargas aconteçam dentro das metrópoles. Furacões, geralmente junto de furacões e tornados, bem descargas eletrostáticas. E a gente viu, né? Teve jogador de futebol que morreu no campo com parada, cara, que levou um raio na cabeça. Vocês lembram desse caso? Eu vi uma árvore quebrada por causa de um raio no município de Esmeraldas. Um raio que caiu exatamente na árvore. Região metropolitana de Belo Horizonte. Então, aumento da incidência de furacões e tornados. Então, o furacão ficou famoso porque existe aqui uma zona de convergência que é chamada ZAC, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é uma circulação que os ventos, aqui é uma área de, apesar do polo ser frio, a pressão atmosférica é baixa em relação às regiões temperadas, mas por causa da baixa, é tão frio que a umidade relativa do ar é baixa, então diminui a pressão atmosférica. Então, o que aconteceu? Com o aumento das temperaturas, essas células de circulação atmosférica, ZACs, Zona de Convergência do Atlântico Sul, que chegavam com ventos moderados, aí, principalmente no litoral catarinense, detalhe, né? Florianópolis é uma ilha. Então, os ventos eles vão chegar lá sem ter passado por barreiras naturais. Essa célula, que era mais meridional, mais ao sul, ela se deslocou mais ao norte. E esse furacão avançou pela diferença de pressão atmosférica para o estado de Santa Catarina. Então, olha só, muitos prédios foram devastados ao sul de Santa Catarina e litoral norte gaúcho pela ação do furacão Catarina. Né? Foi na época do Katrina. Ventos de 150 km por hora, ondas de 5 metros deixaram torres no litoral gaúcho em estado de emergência. 20 mil residências foram destruídas nas cidades da região sul do Brasil. Então lembra desse nome, ZACs, Zona de Convergência do Atlântico Sul. Movimentos de massa, gravados, né? Vamos lembrar dos deslizamentos que aconteceram lá na região serrana do Rio de Janeiro e Petrópolis. Uma catástrofe. É uma catástrofe geológica? Mas está lá há tanto tempo, mas a instabilidade climática, o excesso de chuva fez com que agravasse o risco de deslizamento de massas. E detalhe, quando eu falo movimento de massa, existem dois tipos de movimento de massa. Existe o deslizamento de terra e o deslocamento de blocos. Né? Então, o deslizamento de terra geralmente é provocado por chuva, por desmatamento, tal. O deslocamento de bloco, o bloco desloca. Né? Blocos rochosos. E o que aconteceu em Petrópolis foram os dois. Petrópolis, na região serrana de Janeiro, foram os dois. Foi o deslocamento de blocos com o deslizamento de massa. Então a catástrofe foi potencializada. Porque também a variação de temperatura ao longo do ano. Aí você fala, mas por que deslocou blocos? A variação de temperatura ao longo do ano, as rochas elas dilatam, retraem, rochas dilatam e retraem. E esse processo de dilatação e retração das rochas vai promover um processo de fragmentação das rochas que se chama diáclase das rochas. A diáclase das rochas, então, acontece em função dessa grande variação climática, dessa variação meteorológica ou climática, tanto faz,
e potencializa o deslocamento de blocos. Então, dois motivos: variação de temperatura muda a dinâmica rochosa, né? Ou seja, aumenta a velocidade de diáclise das rochas. Gostar dessa palavra, diáclise? Isso aí eu tirei lá do Antônio Teixeira Guerra, dicionário geológico geomorfológico. E aumenta também o risco de deslizamento de terra. Aumento da desertificação. Então, por exemplo, tem áreas que já não são agricultáveis mais. É lógico que tem sobrecarga de produção agrícola, agricultura itinerante e tal, mas tem áreas que, em função do clima, passam por processo de desertificação. E aí as pessoas tendem a migrar desses lugares e ir para outros lugares. Intensificação dos focos de calor e queimadas. Tem dados aqui, olha, dos estados que têm maior focos de calor e queimadas, né? Então, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. E no site que eu falei, CBTEC, Centro de Previsões Climáticas Espaciais Temporais.in.gov.br, você pode ver onde que são os focos queimados do Brasil. Gente, é interessante. O INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele tem um boletim que se chama Boletim Agroclimatológico Decennial. Para 10 em 10 dias, é para fazer planejamento agrícola. Quando teve uma chuva de granizo aqui em Belo Horizonte, isso eu não lembro o ano, se eu não me engano foi 2009, 2010, arrasou com os carros da Fiat. Porque a Fiat fez o leilão para vender os carros e tal. E aí me contrataram. Como você pode resolver o problema? Aí eu fui nos boletins agroclimatológicos do INEMET e vi onde no Brasil tinham mais ocorrências de chuvas de granizo. Cheguei lá na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e tem lá a cultura de uvas e tal. Eu falei, como é que vocês... Aí eu entrei em contato. Como é que vocês fazem com a chuva de granizo para não destruir as barreiras da plantação? Não, tem uma fábrica de tela aqui e tal. O pessoal é muito atencioso. Eu peguei o contato dessa fábrica de tela e rapidamente, em 2 meses, resolveram o problema da Fiat. Depois a Fiat fez uma grande obra e tal, mas eu tinha informação. Tá vendo que a meteorologia não se aplica só à agricultura, planeja a várias coisas. Por exemplo, tem essas construtoras nacionais aí, grandes construtoras, né? Não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quais, Direcional, MRV, falei o nome, Direcional, MRV, Tenda e tal. Elas usam de dados meteorológicos para mexer, para deslocar a mão de obra dela. Por exemplo, um prédio vai entrar na fase de acabamento, na fase de pintura, ou na fase de fundação no período de chuva. Então aí a mão de obra se desloca para outros locais. É lógico que tem contratação local, mas grande parte é mão de obra itinerante. Nevascas no mundo desenvolvido. Vocês lembram da nevasca que aconteceu nos Estados Unidos? O pessoal não podia sair de casa. Recentemente isso, foi no inverno do ano passado. Inexplicáveis. Extinção de espécies da fauna e da flora. Então, no hemisfério, tanto no hemisfério norte, né, quanto no hemisfério sul. Detalhe, é muito comum pinguins migrarem do Polo Sul para o litoral sul do Brasil, em função das correntes marítimas, né? Eles vêm para o inverno brasileiro. E esse ano eles encontraram pinguim na Bahia, no litoral de como é que chama a cidade? No sul da Bahia. Encontraram na ilha de Abrolhos, né? No arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia.
né? Ou seja, ele encontrou condições ambientais para viver naquele lugar e migrou até lá. Perdas humanas e econômicas. Vão ter perdas humanas e econômicas. E quem vai sofrer mais? Áreas que são agravadas pelo subdesenvolvimento. Então, chuvas, vendavais e tal. Né? As construções de pessoas que têm alto padrão são mais resistentes, tal, mas pessoas que têm menos condições vivem à margem de rios, de córregos, em áreas que têm risco de deslizamento. Então as pessoas mais pobres, as populações mais subdesenvolvidas vão ser mais prejudicadas com as mudanças climáticas globais. Agora tem um outro cenário. Expansão agrária em novas áreas. Tem uma região no Brasil que se chama Mapitoba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Né? Essa região aqui, ela é uma região seca. Aí já fala assim, mas a agricultura seca é uma tendência igual acontece nos Estados Unidos, o Dry Farm Belt, cinturão de agricultura seca. Gente, a região sul do Brasil, que é tradicionalmente, né, então, o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná e tal, está passando por tantas instabilidades climáticas que muitos agricultores eles querem migrar, têm migrado para regiões onde tem estabilidade climática. Por quê? Eles preferem investir em irrigação controlada. E aí vem obras aí de transposição de São Francisco, poços artesianos, tecnologias excelentes de captação de água da umidade da atmosfera e tal. Inclusive estava cogitado pelo governo, né, compra dessalinizadores de água de Israel. Eu não sei se aconteceu a compra ou não. Tornou essa região a maior fronteira do agronegócio. Por quê? O risco de ter uma chuva de granizo, de ter uma geada, de ter a perda de safra é mínimo. Tem risco, lógico. Tem risco de ter queimada. Mas aí vão ser, desde que sejam monitorados, né? Ampliação de doenças associadas ao clima. Então, por exemplo, se aumentou a temperatura, regiões que não tinham, vamos colocar uma doença aqui que é associada ao clima, dengue. Dengue é uma doença que está associada a maior temperatura e maior índice pluviométrico. Vai ampliar a sua área geográfica. Ocorreram casos de dengue em Miami, nos Estados Unidos, na Flórida. A gente teve casos de dengue na Alasca, ano passado. Olha só, né, considerado estado. Está lá depois do norte do Canadá, teve casos de dengue lá. Outra aí que a gente fala de coronavírus, mas também que aumentou as áreas de risco, né? O pessoal esqueceu, mas a febre chikungunya também, que é associado ao clima, elevação de temperaturas. Você vê que, detalhe, vamos pegar aqui, olha, pega justamente o hemisfério sul, as mudanças climáticas que foram em função do desenvolvimento dos países ricos, que foram os grandes poluidores ao longo das histórias, vão ter consequências maiores nos países mais pobres do mundo. Olha aqui, eu estou colocando aqui, ó, Sudeste Asiático, né? Então aqui, ó, Índia, subcontinente, Laos, Camboja, Vietnã, Miana, Indonésia, uma parte da Austrália, países da África aí, que eu não sei se está o nome de todos, Brasil, América Latina, América Central, Madagascar. Na hora que eu pego aqui também, olha aqui, risco de chikungunya nos países mais pobres do globo. Se eu vou pegar uma outra doença associada ao clima, aumento de temperatura, por exemplo, malária, clima quente e úmido. Minas Gerais está tendo focos de malária. Era uma doença que era típica da região amazônica. Então, o risco de doenças no mundo associadas ao clima vão atingir principalmente os países mais pobres. Então, olha só, sobre o relatório.
algumas mudanças sugeridas por ele, né? Mudanças de energia, buscar fontes alternativas de energia, como energia eólica e solar, são inclusive financiadas pelos MDLs, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o dinheiro arrecadado, é o capital arrecadado pelo CR, Certificado de Redução de Emissões. Quando os países atingem, país ou empresa atingem a cota de redução de emissões. Transporte, né, usar fontes alternativas de energia, bicicletas, veículos híbridos, habitações ecológicas. Na indústria, usar fontes de energia. Na agricultura, recuperação de áreas degradadas, melhor uso de fertilizantes. Olha só, o Brasil está na contramão. Vocês viram a quantidade de agrotóxicos, de defensivos, não pode falar agrotóxicos, porque defensivos agrícolas se dividem em 3 categorias: pesticida, herbicida e fungicida. Né? Pesticida para peste, herbicida para ervas e fungicida para fungos. O mais conhecido é o Roundup, porque o Roundup ele é pesticida, fungicida e pesticida, herbicida e fungicida ao mesmo tempo. É um dos mais vendidos do mundo. E o Brasil aprovou uma série de agrotóxicos aí que foram banidos já na Europa, nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e está aprovado. E tem outros na fila de espera. Silvicultura. Silvicultura é plantio de árvores, né? Então estimular atividades de silvicultura, porque a silvicultura, desde que a árvore não vire carvão, que se queimar, plantar eucalipto, aí vai virar carvão, vai voltar para a atmosfera. Mas se virar móvel, se virar estruturas para construções, coisas que sejam úteis, vão durar aí centenas de anos, é um sequestro de carbono da atmosfera. O que é o sequestro de carbono da atmosfera? É tirar o carbono da atmosfera e transformar em outras coisas. Tá? Por exemplo, para habitação, é possível, dentro do automóvel tem um instrumento que se chama catalisador, nele tem uma cerâmica. Essa cerâmica pode ser, e fica com muito CO2 concentrado, pode ser reaproveitada para fazer blocos de construção. Quanto tempo vai durar uma casa com essa cerâmica sustentável? Aproveitamento do lixo para geração de energia, para reciclagem, para reutilização e por aí vai, para redução de metano para a atmosfera e por aí vai. Quem quiser esse PowerPoint, manda um e-mail para mim que eu envio, tá? professoradrianomachado@gmail.com. Escala regional, aumento das chuvas ácidas. Gente, por que acontece? Os poluentes na atmosfera, eles vão reagir quimicamente com a água, né? E vai gerar o chamado ácido carbônico. Muitas vezes essa chuva acontece na cidade, mas às vezes migram para os cinturões verdes das grandes metrópoles. Sempre, geralmente, em grandes metrópoles, tem cidades que são cidades horta, que são responsáveis pela produção de hortaliças para a grande metrópole. Né? Então, essa chuva ácida ela não fica só na cidade, ela migra para essas cidades que estão em volta. As evidências da chuva ácida já são desde das eras industriais, em monumentos históricos, na corrosão desses monumentos. Já se falava em chuva ácida na Inglaterra no século XVII, no século XVIII. Né? Nas esculturas de Michelangelo sendo degradadas, muitas delas já têm redomas de acrílico tal, para proteger da chuva ácida. Escala local. Por que ocorre a ilha de calor urbano? Olha só, a verticalização do solo, verticalização e a construção de prédios, impede a circulação dos ventos. Os ventos, gente, eles não diminuem a temperatura não, mas eles diminuem a nossa sensação térmica, eles não dão frescor. Mas as construções asfálticas, elas retêm calor. As construções de prédios retêm calor. A cobertura do asfalto retém calor. Né? Por exemplo, existem alternativas que são mais baratas, o cimento branco.
mas ele é caro, ele reflete mais para a atmosfera. Existem projetos para pintar os telhados de branco, né, para aumentar o albedo urbano, ou seja, aumentar a reflexão para a atmosfera dos raios da radiação eletromagnética conversando em calor. Ou, por exemplo, os telhados verdes, que é lógico que já é uma infraestrutura mais dispendiosa, mas aí a radiação eletromagnética ela é absorvida, mas a planta precisa daquela radiação para realizar a fotossíntese. Né? E na fotossíntese, o que acontece? Consome-se CO2, mas libera CO2. E aí vamos ver para a nossa cidade aqui, olha. Quem é de Belo Horizonte vai se identificar. Aqui, região centro-sul, região de maior movimentação, região de venda nova e uma parte da região da Pampulha, aqui noroeste. Aqui já chegando, esse é o eixo da Avenida Amazonas, aqui em Belo Horizonte, que é indo em direção a Contagem, que é uma cidade industrial, então tem um grande fluxo de veículos. Tem gente que ainda está mais privilegiado. O pessoal fala aí de Barreira, né? O Barreira é onde está com as melhores condições socioambientais. Bom, problemas ambientais relacionados ao clima. Eu sou o professor Adriano Machado, me siga no Instagram, @professor Adriano Machado. Essa aula depois vai estar disponível também no YouTube, no meu canal Adriano Trindade Machado. Se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Tá bom? Gente, e bom estudo para o Enem.